Bom, senhores, vamos começar nossa G2 e é sempre bom começar com uma boa música. Música faz bem para a alma, faz bem para o coração. Nesses momentos difíceis é bom ouvir músicas lindas como essa. Senhores, 11.101 de 2005, nós vamos debater esta lei e entendê-la durante o nosso G2. A 11.101 de 2005, ela vem atender uma exigência de legalidade e transparência nos negócios e principalmente na estabilidade da economia. Uma das maiores preocupações de todos os países é com seu sistema econômico, pois um desequilíbrio nas contas, na balança comercial ou no mercado financeiro pode abalar toda a estrutura de uma sociedade, levando ao caos, à insegurança e, consequentemente, a problemas de ordem social que irá influenciar em todos os segmentos do direito, em princípios fundamentais e constitucionais, como, por exemplo, direito à vida e à dignidade humana. Uma sociedade abalada economicamente tende a aumentar a violência, influenciando negativamente na educação, na saúde e na segurança. Sendo o governo brasileiro preocupado em manter o equilíbrio econômico e estabelecer, através da 11.101 de 2005, parâmetros para fundamentar legalmente a possibilidade de uma empresa voltar a respirar e evitar a falência, que traz efeitos nefásticos para toda a sociedade, gerando desemprego, diminuição de arrecadação de tributos e, consequentemente, recessão. Portanto, vamos entender esta Lei 11.101 de 2005. Uma das maiores preocupações da 11.101 de 2005, esta lei que disciplina a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial e a falência, é evitar que a lei seja utilizada por segmentos da economia que não necessitam e não podem passar por estes procedimentos de recuperação judicial. Portanto, ela estabelece no seu artigo 2º que a lei não se aplica, como os senhores podem ver, no inciso 1º do artigo 2º, à empresa pública e sociedade de economia mista. Bom, empresa pública são estatais. Vamos dar exemplos de algumas empresas públicas e estatais que nós temos no nosso país. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, é uma empresa pública. A Caixa Econômica Federal, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Estas são empresas públicas e o capital é 100% estatal. Sendo 100% estatal e sendo uma empresa pública não pode falir, porque significaria a falência do Estado. A empresa pública ela é extinta, a empresa pública ela é encampada por outra empresa pública, mas falência não pode se decretar em empresas públicas. O outro item são empresas de economia mista, que só difere um pouco de empresa pública, porque na economia mista nós temos capital privado, mas na economia mista prevalece como sócio majoritário o Estado. Exemplos de empresas de economia mista no nosso país: Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, a Eletrobras, são empresas de economia mista. Então essas empresas, elas, por serem como sócio majoritário, que tem a maior participação o Estado, elas seguem o mesmo princípio das empresas públicas. Elas não podem falir, São estatais. E assim, no inciso 2º desse mesmo artigo, temos também as instituições financeiras públicas ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, que são as entidades de previdência privada.
sociedade operadora de plano de assistência de saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Por que essas empresas com essas características não podem ser beneficiadas pela lei de recuperação judicial? Porque trata-se do mercado financeiro e ele tem uma fiscalização toda especial. O Bacen, o Banco Central, ele, por exemplo, fiscaliza todas as entidades do sistema financeiro público e privado, os bancos. Ele acompanha diariamente e é obrigado os bancos a fazer empréstimos compulsórios, depósitos compulsórios. E quando esses bancos dão algum sinal de alguma deficiência na sua saúde financeira, o Banco Central procura intervir. Por que isso é feito? Para evitar efeitos dominó. Estas entidades, por tratar do sistema financeiro, por tratar de investimentos, elas não podem passar por essa fase de recuperação judicial ou decretar falência. Elas são sempre fiscalizadas. Na década de 80, muitos bancos decretaram falência e isso influenciou negativamente a nossa economia. Imagine vocês que dentro de um sistema financeiro, dentro de um banco, você tem capital do empresário, capital do comércio, capital do trabalhador, e o fim, a falência de uma entidade como essa traria problemas significativos para a economia do país. Portanto, essas instituições financeiras, públicas ou privadas e cooperativas, e como nós já falamos do inciso 2º, eles, por tratarem do sistema financeiro, eles não têm a premissa de ter a recuperação judicial ou extrajudicial ou decretar falência. Eles são fiscalizados quase que diariamente. Ok? O artigo 3º, ele determina aonde se deve homologar o plano de recuperação judicial ou extrajudicial. Esse plano a gente ainda vai entender no decorrer das nossas aulas, mas vamos entender primeiro aonde homologar. Vejamos, artigo 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial e deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Portanto, este é o local onde a empresa tem o seu maior estabelecimento, no caso, onde a sede fica fora do Brasil. Por que tem essa preocupação aonde tem o maior estabelecimento? É porque é onde tem os maiores bens, aonde tem o maior investimento, e ali você pode assegurar e garantir a massa falida, caso venha a ter falência, para garantir pagamentos a fornecedores, para garantir pagamentos trabalhistas, de direitos trabalhistas e tributos e etc. Bom, seguindo. Muito bem, meus amigos, com relação à disposição comuns à recuperação judicial e à falência, vamos destacar aqui o artigo 5º. Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência, né? Inciso 1º, as obrigações a título gratuito. Inciso 2º, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes em litígio com o devedor. Por quê? Vejamos porque nós temos esta preocupação e por que a lei trouxe esta preocupação com relação ao artigo 5º. Os créditos e obrigações não exigíveis do devedor não são exigíveis do devedor em recuperação judicial ou falido as obrigações a título gratuito. O dispositivo tem o intuito de proteger os ativos e bens do devedor em prol da coletividade de credores, ainda que eventual negócio seja feito de boa-fé, como eventual doação que tenha sido feita pelo devedor a terceiros. Durante o processo de recuperação judicial, eventuais obrigações assumidas a esses títulos não são exigíveis. Já no segundo inciso, que fala das despesas dos credores, os ônus decorrentes da sucumbência e o litígio do devedor também não são exigíveis do devedor. As despesas arcadas pelo credor para a participação dos processos de recuperação judicial e falência. Senhores, o dispositivo
entendeu ser conveniente e prudente dar tratamento diverso à sucumbência do que o Código Processual Civil com o claro objetivo de permitir que o devedor possa se reerguer. A ideia não é sufocar mais o devedor, é tentar minimizar, né, o tamanho da sua dívida, se puder, evitando esse tipo de cobrança, para que ele volte a respirar, porque o intuito principal é a recuperação da empresa. Caso haja algum litígio entre o devedor e o credor para a habilitação do crédito, a regra de sucumbência passa a ser do Código Processual Civil. Perfeito? Sigamos. Da verificação e da habilitação de créditos. Muito bem. Nós temos destacado nesse quesito o artigo 7º, né? O artigo 7º. Muito bem. O que diz o artigo 7º? A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor, e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Esse administrador, na hora que é concedido a possibilidade da recuperação judicial, que o plano é aprovado, ele é colocado para administrar a empresa por determinação judicial, e ele precisa levantar o tamanho da dívida, ele precisa levantar o tamanho do rombo. Portanto, ele precisa de um parâmetro, e o parâmetro principal é a base dos livros, né, contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor. Além do mais, ele precisa que os credores se manifestem e informem para ele se existe dívidas, se existe créditos que eles têm direito a receber e não estão destacados. Nesse artigo 7º, o parágrafo 1º, ele fala o seguinte: publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º, a gente não vai ver ele, ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências contra os créditos relacionados. Porque, às vezes, os créditos relacionados não condiz com o que o credor tem a receber. E ele tem o direito ao contraditório, ele pode contrarrazonar, ele pode apresentar as suas divergências para informar ao administrador que esta dívida é maior do que ele imagina. O administrador judicial e a verificação dos créditos, né, no caso o administrador judicial, dotado das competências que lhe foram outorgadas pelo artigo 22 da lei, deve, mediante consulta aos arquivos e contabilidade do devedor, e com base nas informações trazidas pelos credores que participam do processo de recuperação, apurar todas as dívidas do devedor para fins de elaboração de lista de credores. Ele vai levantar, como eu acabei de falar para vocês, o tamanho do rombo. Faz esta prévia à elaboração do quadro geral de credores. Perfeito? Já o artigo 8º, vamos ver aqui o artigo 8º, ele fala de prazos, né? O artigo 8º, vejamos, no prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida ao artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o comitê, qualquer credor ou devedor ou seu sócio ou o próprio Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnações contra a relação de credores. Ainda temos mais esta fase, depois que o administrador judicial faz todo o levantamento, recebe todas as contestações dos credores e finalmente prepara a relação dos credores, ainda temos um prazo de 10 dias, conforme o artigo 8º, para que haja uma manifestação do comitê, de qualquer credor, o devedor, o próprio devedor, que está pedindo a recuperação judicial pode contestar, ele não reconhecer a dívida, e o MP, o Ministério Público, também pode apresentar ao juiz impugnações contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação dos créditos. Correto, senhores?
O publicado edital com a relação dos credores, elaborada pelo administrador judicial, que nós vimos lá no artigo 7º, são legítimas para a apresentação de impugnações, todos esses que nós relacionamos, ao juízo de recuperação judicial ou falência, o comitê de credores, qualquer credor, repetindo novamente, o próprio devedor pode contestar, seus sócios e o MP. Perfeito? Seguindo, continuando da verificação da habilitação dos créditos, vamos destacar agora o artigo 9º da lei. Ele fala da habilitação de crédito realizado pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei. Deverá conter, vamos lá, primeiro, para me habilitar eu tenho que seguir o rito, e esse rito está determinado no artigo 9º. Eu tenho, conforme o inciso 1º do artigo 9º, eu tenho que conter na minha habilitação o nome, o endereço do credor, o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato de processo. No inciso 2º fala o valor do crédito atualizado até a data da declaração da falência ou do pedido de recuperação judicial e sua origem de classificação. O inciso 3º destaca os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. O inciso 4º, a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver o respectivo instrumento. E o inciso 5º, a especialização do objetivo para a garantia que estiver na posse do credor. Destacamos também nesse mesmo artigo 9º o parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original por cópias autenticadas se estiverem juntados em outros processos. Muito bem. Correto? Dentro disso, vamos destacar também o artigo 11º dessa lei, que é muito interessante. Ele fala: os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação. Sim, senhores, porque os créditos desses credores, pode haver credor de má fé, aproveitar o momento que está sobre uma administração judicial e levar créditos que o devedor não reconhece e prova que não são verdadeiros, e aí, neste momento, há uma impugnação, e ele terá um prazo de 5 dias para juntar documentos que tiverem indicando outras provas que reputem a necessária. Vejamos, o credor, dentro desta possibilidade, o prazo para a contestação do credor, no caso algum outro legitimado, comitê de credores, qualquer outro credor, MP, devedor, administrador judicial, apresente a impugnação ao crédito. O credor será intimado para 5 dias apresentar sua resposta à impugnação. Por que meu crédito não está sendo aceito? Aí ele leva provas e mostra, instruindo a resposta com as provas, não esqueçam desse detalhe. E documentos que entenda necessário. Com o exercício do contraditório pelo credor e a abertura da instrução processual, dá-se elemento para os demais participantes do processo de recuperação judicial e falência formarem sua convicção e, de repente, acreditar nessa possibilidade deste crédito. Artigo 12º. Artigo 12º. Transcorrido o prazo do artigo 11º, de 5 dias desta lei, o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo comum também de 5 dias. É dado, depois que há as contrarrazões dos credores, é dado ao comitê e ao devedor a possibilidade de contrarrazonar esse contraditório dos credores. O mesmo prazo é dado no caso de 5 dias. Para eles, vamos manter, realmente esse crédito não existe, essas provas não são verdadeiras, aí apresento contraprovas, quer dizer, o contraditório é também dado novamente para que os devedores e o próprio comitê se manifestem com relação àquele crédito que foi impugnado e está sendo contestado pelo credor. Seguindo, a Lei 11.101 de 2005, ela, conforme nós começamos a falar, ela tem uma importância fundamental dentro do contexto econômico, porque ela dá a possibilidade
de a empresa voltar a respirar e assim manter empregos, e assim gerar empregos, e assim aumentar consumo, e assim automaticamente, né, gerar tributos que são fundamentais para que o Estado sobreviva, correto? Dentro disso, eu quero destacar para vocês o artigo 6º, que eu acho que é um dos mais importantes da 11.101 para a empresa. Por quê? Porque o artigo 6º, ele fala que a decretação de falência ou o deferimento do processo de recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações de execução. Neste momento, a empresa vai respirar. Uma vez concedida a recuperação judicial, as execuções são suspensas. Imaginem vocês, dentro deste parâmetro, é fundamental para que ela possa se organizar, né? Na recuperação judicial, a suspensão que trata o caput deste artigo 6º, em hipótese nenhuma, também poderá exercer o prazo improrrogável de 180 dias. Esse prazo para respirar são de 6 meses. São 6 meses que as execuções são suspensas. Nós estamos falando de 180 dias para a empresa se organizar. Contando do deferimento do processo da recuperação, estabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar e continuar as ações de execução depois dos 180 dias, independente de pronunciamento judicial. Perfeito? Lá pelo parágrafo 5º desse mesmo artigo 6º, aplica-se o dispositivo do parágrafo 2º deste artigo. A recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º deste artigo, mas após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro geral de credores. Isso é só o início dessa nossa primeira visão da 11.101 de 2005. Nós teremos a oportunidade de seguir com a segunda parte desse nosso estudo para entendermos essa importante lei, essa importante ferramenta que dá legalidade à recuperação de uma empresa ou definitivamente decreta a sua falência, dando garantia aos seus credores. Ok? Eu vou disponibilizar para vocês no AVA um exercício, dentro do que nós falamos aqui da nossa aula, e vocês irão ter um prazo para concluir este exercício. Dentro disso, aguardem a segunda parte da continuidade da 11.101 de 2005. Ok? Muito bem, senhores. Obrigado. Se quiserem, inscrevam-se no canal, deixem um like, façam comentários. E até a nossa próxima aula.